Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo. E hoje eu tô com esse PC de mesa aqui, pessoal, um PC desktop padrãozinho, tá? E a gente vai conversar um pouquinho dos possíveis upgrades, o que você pode fazer num PC assim de mesa simples para aumentar ainda mais a velocidade dele, beleza? Então vamos lá. Eu já tirei os dois parafusos aqui dele, vou puxar, ó. Beleza? E vou colocar ele aqui mais para frente, para vocês observarem, ó. Vamos lá se eu consigo focar bem. Bom, quando você tem um PCzinho assim mais simples, você tem vários tipos de upgrades que você pode fazer, beleza? Mas tudo vai sempre ser limitado ao socket do seu processador e a sua placa-mãe, beleza? Uma placa-mãe mais antiga, é óbvio que você não pode fazer um upgrade muito agressivo, beleza? Então vamos lá. Quando você tem um PC assim, para deixar ele mais rápido, uma das primeiras coisas que você tem que pensar em fazer é colocar mais memória. Tá vendo aqui, ó, esses slots de memória? Deixa eu aproximar. Ó, aqui a gente tem dois slots de memória, tá vendo? Uma memória aqui tem uma memória de 2 GB e aqui uma memória de 2 GB. Aqui é 8 GB, o máximo que essa placa suporta, tá? Então aqui eu sou limitado, porque essa placa mãe aqui, ela usa memória do tipo DDR2 e eu só posso colocar até 8 GB, beleza? Mas se isso aqui fosse, por exemplo, uma plaquinha DDR3 que aceitasse 12, 16 GB, por exemplo, ou 8 GB, que é o mais comum de aceitar, né? A maioria das placas aí. Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia tirar uma de 2, tirar essas duas de 2 e colocar duas de 4. Aí ficaria para 8. Ou colocar uma de 8 e uma de 2. Aí ficaria para 6. Então eu consulto, eu pego o nome da minha plaquinha mãe, eu consulto lá na internet, no fabricante, e vejo qual que é o máximo de memória que ela suporta, beleza? Então aí eu posso fazer o upgrade de memória. Aí você tem que ver se a memória é DDR2, se ela é DDR3, para você não comprar errado. E quando você está vendo lá as especificações da placa-mãe, você dá uma olhada também na frequência da memória, tá? Sempre pega a memória com frequências que a placa-mãe indica, tá? Beleza? Então, assim, o primeiro passo, o primeiro upgrade é aumentar memória. Pô, Paulo, eu já aumentei a memória, estou no limite da minha memória. O que eu posso fazer a mais? Bom, você pode então fazer que nem esse cliente fez aqui, ó. Depois de colocar a memória, colocar um disco. Não, aqui é o HD, né? Desculpa. Colocar um SSD. Ele tá bem pequenininho aqui, pessoal. Mas deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês, ó. Um SSD é isso daqui, ó. Tá vendo? Esse disquinho aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Esse cara que tá aqui, ó. Tá vendo? Que tá o cabo SATA. Isso daqui vai deixar a inicialização do sistema, a inicialização dos programas muito mais rápido. E hoje você compra uma pecinha dessa aí por 200, 300 reais, beleza? Então assim, aumenta a memória, coloque o máximo de memória que você consiga e coloque um disco SSD. Com isso você já vai ter um ótimo ganho de desempenho. O computador vai iniciar mais rápido, você vai poder abrir vários programas ao mesmo tempo. Você clica num programa para abrir, ele puxa tudo mais rápido. Então você vai ter uma experiência melhor. Então tá dando para você ressuscitar um pouco mais a sua máquina antiga, beleza? Paulo, eu já troquei memória, já coloquei memória, já está no máximo. Coloquei SSD e quero fazer mais, quero deixar ele mais veloz ainda. O que eu faço? O terceiro upgrade eu estou fazendo por sequência, né? Primeiro você vê memória, depois você vê SSD. E o terceiro upgrade, você pode colocar uma plaquinha de vídeo, tá? Coloca uma plaquinha de vídeo que você vai ter mais desempenho na parte gráfica do seu computador. Se você gosta de jogar, se você gosta de usar programas de edição de imagem, de edição de vídeo, aqui tem uma plaquinha de vídeo basiquinha. Essa aqui bem que essa aqui é bem fraquinha, pessoal. Você pode colocar assim para um PC mais antigo, você pode colocar uma 1050, uma 1050 Ti, uma RX 570, beleza? Ou uma GTX 720, tem várias opções de placas assim legais, baratas, da faixa de 600, 800 reais que você pode colocar. Como o PC é antigo, DDR2, tem um processadorzinho dual core, você não vai colocar uma RX 2080 aqui, você não vai colocar uma 1060 Super, porque você vai ter gargalo com as outras peças. Então você vai até umas 1050 ali, tá bom, para um PC mais antigo. Agora se o seu PC já é DDR3, é um pouco mais forte, tem PC Express 2.0, aí você pode colocar, por exemplo, uma 1060, colocar uma plaquinha um pouco mais forte. Beleza?
Então assim, coloca a memória, coloca SSD, coloca a placa de vídeo e também você pode trocar o processador. Só que o processador sempre vai ser limitado ao socket dele. Esse daqui é o socket 775. Então você tem que comprar um processador um pouco mais forte, que você pode comprar, por exemplo, um processador quad-core, você pode comprar um processador que tem um clock um pouco mais alto, para você fazer a substituição. Então você também pode fazer a substituição do processador, beleza? Tem gente que começa pelo processador, pode ser, tá? Já vou trocar o processador, depois eu troco a memória, SSD e placa de vídeo. Pode ser também, uma opção. Tem gente que eu já vi que faz pelo contrário, que faz, coloca a memória, coloca SSD, coloca a placa de vídeo e depois o processador. Por quê, pessoal? Porque, independente do que você troque de processador aqui, geralmente a quantidade de memória sempre não vai aumentar a quantidade de memória, porque o que mais se baseia para você poder colocar mais memória na máquina, por exemplo, é o chipset, é a placa-mãe, tá? O processador também conta o máximo que ele suporta, mas o processador tem que suportar 8 GB, por exemplo. Aí você coloca um processador que suporta 8 GB de RAM. Porém, se o seu chipset não suporta, se a sua placa-mãe não suporta 8 GB de RAM, então você vai trabalhar com 4 GB, tá? Então por isso que tem essa consideração, por isso que tem gente que deixa o processador para o último e também tem gente que deixa o processador em primeiro. Você que escolhe, beleza? Se você for trocar a placa-mãe, Paulo, e placa-mãe? Dá para trocar, mas quando a gente troca a placa-mãe, a gente já mexe no computador inteiro. Praticamente a gente está montando um outro computador. Porque a gente vai colocar um socket diferente, vai ser tudo diferente, entendeu? E placa-mãe é um item que a gente faz o upgrade quando a gente quer trocar totalmente o processador, placa de vídeo, memória, beleza? Dá para trocar também? Dá. Mas aí você está praticamente, trocar a placa-mãe, você está praticamente trocando de computador. Porque aí você pode comprar uma placa-mãe que tem um socket mais moderno, colocar um processador mais forte, uma placa de vídeo mais forte, enfim, beleza? E agora as considerações finais. Quando for trocar o SSD, colocar um SSD SATA, verifique se na placa-mãe tem a conexão SATA, beleza? Não esqueça disso. Tem a conexão SATA disponível. A maioria tem. Quando for trocar a memória RAM, colocar mais memória RAM, verifica se ela é DDR2, se ela é DDR3, se ela é DDR4 e verifica a frequência, tá? Pega o nome da plaquinha, da placa-mãe, digita na internet e vê qual que é a frequência da memória, se é 1333, se é 800, no caso das DDR2, compra sempre as frequências que a memória, que a placa-mãe indica, beleza? Quando for trocar a placa de vídeo, se a sua placa-mãe foi PCI Express 2.0, você também vê tudo isso nas especificações da placa-mãe do computador. Você digita o nome da placa-mãe do computador, geralmente ela fica aqui perto da memória o nome dela. Você digita e vê, é PCI Express 2.0, é DDR2, um padrão de memória mais antigo. Não compra uma placa muito forte, porque você não vai ter ganho, você vai ter perca de desempenho, tá? Então você vai, compra uma 1050 Ti. Agora se a sua placa-mãe foi mais moderna, DDR3 ou DDR4, aí você não está falando de um PC velho, né? Aí você pode colocar uma placa mais forte, tá? Mas placa de vídeo só coloca, se a sua placa-mãe é antiga, não coloca uma placa de vídeo muito moderna, tá? Se a sua placa-mãe é moderna, aí você coloca uma placa de vídeo mais moderna, beleza? É isso que você tem que ver. E o processador, você vai ter que ver o socket dele. 775, então você vai ter que comprar um processador 775. Em alguns casos é necessário você atualizar a BIOS do processador. Se você não sabe fazer isso, o processador você pode deixar para um técnico fazer. Memória, você com um pouco de conhecimento pode trocar. SSD, você sabendo formatar uma máquina e instalar um SSD, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando, você pode também colocar. Placa de vídeo também, você com um pouquinho de conhecimento pode colocar. O processador você até pode colocar, mas é muito mais arriscado. Você pode queimar, quebrar, tem que tirar o cooler e você pode comprar um processador errado. Então essa parte, se você não tiver muito manejo, você deixa para um técnico, tá? E a fonte também você pode trocar, tá? Tá vendo isso aqui que é uma fonte genérica? Você pode colocar uma fonte um pouco mais forte, uma fonte real, que tem uma voltagem maior, um watts maior, tá? Que forneça mais energia para a peça, vamos falar isso de uma maneira mais simples, né? Então, por exemplo, aqui a 230, eu posso colocar uma fonte de 300 watts, de 400 watts, para ter mais energia. Aí eu posso colocar uma plaquinha de vídeo que usa conexão da fonte, e com isso eu também vou ter mais qualidade. E uma fonte de melhor qualidade também vai fornecer
maior proteção para o seu computador, beleza? Então, na verdade, você pode mexer em tudo no computador, mas você tem que ver o que vai compensar para você, beleza? Então, resumidamente é isso, pessoal. Dá para você colocar SSD, dá para você colocar memória, placa de vídeo, trocar processador, trocar a fonte. A placa-mãe também dá, mas se você trocar a placa-mãe, você está mexendo no computador inteiro, beleza? Então acho que é isso aí, o vídeo já ficou longo, né? 10 minutos, eu vou encerrando por aqui. Espero que essas dicas tenham servido para você. Se ficou alguma dúvida, pessoal, é difícil falar tudo em 10 minutinhos, em 11 minutos. Se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu respondo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço, falou!